faz descer divina luz e em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Irmãos e irmãs, irmãos no ministério presbiteral aqui presente, autoridades presentes ou representadas, romeiros do Bom Jesus e da Mãe da Soledade. Nós nos alegramos por este encontro e chamo a atenção para uma coisa que estou dizendo em todas as minhas reflexões como padre. Se daqui a 10 anos vocês me ouvirem pregar em algum lugar, eu vou dizer a mesma coisa. Nós, ou na nossa comunidade semanalmente, ou nas romarias que fazemos anualmente ou mais vezes, reunidos, fazemos acontecer aquilo que no domingo passado nós fomos lembrados pelo Evangelho. As nossas reuniões é um outro modo de Deus estar presente conosco. Por isso, nos reunir semanalmente e nas romarias é muito importante, porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus, Ele aí se faz presente. E nós passamos a ser testemunhas anunciadoras da presença de Jesus que Ele faz acontecer entre nós. Por isso, tenho lembrado, todas estas nossas reuniões, além de Jesus estar presente, nelas abrimos o livro sagrado e a pessoa que vem à frente se torna a boca de Deus, falando à sua igreja, orientando-a a fortalecer-se na fé, para que possa em toda e qualquer situação, inclusive as de dores, dar testemunho daquilo que se ouve e que se crê. Por isso tenho insistido em dizer que a liturgia é o meio mais comum que Deus tem para nos falar como filhos e filhas e assim nos enviar como ouvintes da sua palavra, mas também como experimentadores da sua presença na nossa reunião. E isso não é pouco, porque é suficiente a presença de Deus entre nós e nas nossas reuniões e a escuta da palavra de Deus. Estes 2 aspectos da nossa experiência religiosa são suficientes para a gente transformar o mundo, para nós fazermos com que o mundo continue sendo como Deus criou, um mundo bom. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos reunimos e aí Deus nos fala e se faz presente entre nós e nos prepara para nos enviar em missão, nós não podemos voltar para casa sem nos dizer ou sem nos perguntar: o que Deus me disse hoje? Há poucos dias, com essa minha insistência, eu ouvi algo na televisão que fiquei muito feliz. O Papa Francisco disse que nós não podemos voltar para casa do nosso culto ou da nossa missa a mesma pessoa. E aqui a gente pode dizer também, nós não podemos voltar da romaria a mesma pessoa. Nós temos que voltar a uma pessoa que ouviu Deus, que tornou Deus presente na reunião, que encontrou Deus no santuário, que partilhou no santuário a mesma fé com todos
isto não nos faz melhores que ninguém, mas isto nos faz diferentes, capazes de nos tornarmos anunciadores e testemunhas de Deus, sobretudo na nossa casa, que é um lugar difícil da gente evangelizar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nestes dias, refletindo sobre as dores de Nossa Senhora, não porque gostamos de dores, isso aí seria uma doença, uma anormalidade, mas nestes dias, refletindo sobre as dores de Nossa Senhora, para que a palavra que nos mostra esses aspectos verdadeiramente humanos em Maria e também em nós, nos ajudem a fortalecer a nossa fé e a modificar com atos orientados pela fé todas as realidades que nós encontramos na vida. Se as experiências até de dor, se as experiências celebrativas, se as experiências de encontro, as experiências de romaria não nos torna melhores, a gente volta para casa aquilo que a gente foi. Por isso, é preciso que a nossa fé seja alimentada pela palavra de Deus, pelo encontro com os irmãos, pelos mistérios que nós celebramos e que, celebrados, nos envolve nos mistérios de Cristo, nos mistérios da salvação, nos mistérios do outro e nos faz instrumentos da salvação de Deus para todos. Por isto, celebramos estes mistérios, estes encontros, estas romarias. Mas quero chamar a atenção também nesse sentido, como igreja que nós somos e ouvintes da palavra de Deus, e com essa missão de transformar o mundo, para alguns aspectos do evangelho de hoje que nos mostram a dor de Nossa Senhora. Nós já vimos aqui, creio eu, que a primeira dor de Nossa Senhora é uma dor profética. É quando Salomão diz que ela apresenta o seu menino lindo que está encantando todo o templo. E Salomão diz: esse menino vai ser causa de reerguimento de muitos, vai ser causa de queda para outros e vai ser motivo de dor para o teu coração. Depois dessa dor profética, a segunda dor é por causa da crueldade de Herodes, Maria ter que ir com Jesus para o estrangeiro, ter que fugir e saber que muitos meninos foram mortos em vista do querer matar Jesus para eliminá-lo da história. E diz o evangelho que aos 12 anos, era quando, os 12 anos no tempo de Jesus em relação à religião, era como os 7 em relação à inocência para nós hoje, Quando o menino já tem 7 anos, está bom de ir para a escola, está bom de uma série de coisas. No tempo de Jesus, quando o menino tinha 12 anos, já podia entrar no templo, rezar, fazer também as suas obrigações religiosas. E Jesus estava lá para fazer. E isso significa que a família de Jesus tinha costumes, tinha hábitos religiosos, mas diz que Jesus foi levado com os seus pais para uma romaria. E a romaria tinha como objetivo fortalecer a fé com a escuta da palavra, com as celebrações, ser agradecidos a Deus com as ofertas, com o dízimo, e voltar para casa refeitos na fé e refeitos nos planos e nos projetos de continuar na sua história a salvação de Deus. Por isso o texto nos diz que Maria, Jesus e José, o seu esposo, foram à romaria, ou seja, rumaram, tomaram o rumo, tomaram a direção do santuário, tomaram a direção do templo para o encontro com Deus através dos irmãos e através de gestos que simbolizam a gratidão do homem e da mulher que se relaciona com o seu Criador, com o seu Salvador. Por isso, nós também
temos os nossos rumos, os nossos lugares nos quais nós tomamos o rumo para ali fortalecer a nossa fé e voltarmos melhores para a nossa missão, como o Papa nos diz, diferentes. Mas esse texto me impressiona uma coisa. Foi depois que Maria foi no templo, que rezou, que deu o dízimo, que cumpriu as suas obrigações religiosas, que se perdeu do seu filho. E às vezes nós vamos aos santuários ou para não nos acontecer as coisas, ou para que os milagres aconteçam, não é verdade? Então, se ao voltar do santuário, foi aí que aconteceu a dor, porque a mãe se perdeu do filho, ou o filho se perdeu da mãe. Então, veja, a função da romaria não é nos livrar das coisas difíceis, é nos preparar, é nos fortalecer, é nos fazer encontrar Deus, é nos fazer gratos a Deus, é nos fazer fraternos e solidários com os outros, de forma que, quando vier ou se vier a dor, nós estejamos refeitos, reforçados com as graças de Deus, com os ensinamentos de Deus, para enfrentá-los. Às vezes nós queremos mais milagres do que luta, não é verdade? E veja que o Evangelho vai dizer que não, porque se fosse assim, depois de Maria ter ido no santuário e já estar de volta para casa, aí não ia acontecer nada. Então, este modo de buscar força em Deus e agradecer a Deus não nos livra das dificuldades, mas nos fortalece para vencê-las. E aí, veja só, então, o que é meditar ou pensar nas dores de Nossa Senhora? É encontrar forças para vencer as dores da vida. Senão, não tem sentido meditá-las. Por isso, hoje nós perguntamos, neste Evangelho de hoje, qual é então a dor de Maria? É perder o filho. E o que nos interessa meditar isto é que, meditando as dores de Nossa Senhora, o sentimento de aflição, o procurar entre as pessoas, o voltar atrás para tentar encontrá-lo, isto nos fortaleça de forma que nós sejamos, como Maria, capazes de questionar Jesus, mostrando a dor. Por que fizestes isto conosco? Eu e teu pai estávamos preocupados. Jesus vai colocar ali que não é desobediência, né? Não é travessura de adolescente, não é danação de menino, como nós todos fizemos e às vezes ainda repetimos e reclamamos dos que fazem nos nossos dias. Não somos assim? Jesus vai dizer para Maria que não é travessura de menino. Ficou em Jerusalém e no templo com os doutores, conversando com eles, aprendendo mais e ensinando também por causa das coisas do meu Pai. O mesmo Pai que interrogou Maria antes através do anjo, e ela interrompeu o seu projeto com José, o seu projeto de moça de Jerusalém, de Nazaré, daquela região, para deixar com que o plano de Deus acontecesse na sua vida. Se a mãe de Nossa Senhora perguntasse para ela por que aquela gravidez, ela ia dar a mesma resposta de Jesus: por causa das coisas de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje meditando, a perda de Maria com Jesus, o desencontro dos dois e a aflição que isso causou em uma mãe que cuida, que zela, que ensina aspectos religiosos ao seu filho, que cumpre suas obrigações religiosas, isso nos ajuda a nos prepararmos também para, nas nossas aflições, o desespero não tomar conta da nossa vida, mas a insistência, a persistência, a perseverança, o continuar firme. Por isso, este Evangelho, e a meditação das dores de Maria vai nos
conduzir a um outro aspecto da nossa história muito interessante. Nós podemos ver que o Evangelho, ele vai nos apresentar algumas coisas interessantes, né? Que a mãe guardava no coração e que Maria guardava tudo no coração, né? E, mais importante ainda, que São João, no seu Evangelho, que hoje falou Lucas, São João, no seu Evangelho, vai nos dizer que Maria estava de pé junto à cruz de Jesus, que é a sexta dor de Maria. Que a última é receber no colo o filho morto. E o que isso significa para nós? Não é que Maria estava de pé olhando Jesus na cruz. Quando São João diz que Maria estava de pé junto à cruz, e ali foi dada como mãe de todos a João, São João quer nos dizer que Maria fez toda a sua história, e que nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores, no momento de solidão, no momento de perda, no momento de ver o filho pregado na cruz, no momento de ver morto, ela estava sempre de pé, vencedora, sem cair, nem nas tentações, nem no pecado. Por isso, contemplar as dores de Nossa Senhora não é voltar ao sofrimento, é buscar o fortalecimento da fé, para que também nós, diante das tentações da história, diante das tentações da vida, diante das tentações do próprio corpo, a gente, como Maria, possamos chegar ao momento alto da nossa vida, de pé, sem cair nas tentações, sem nos deixar desviar do caminho de Deus. Por isso é importante de a gente perceber que Maria guardava tudo no coração como ensinamento de Deus, para que pudesse chegar de pé junto à cruz. Por isso, passar pela história das dores não é ficar com as dores, é se preparar para a glória. E aí, o que então que é glória? É o ser capaz, é o estar preparado para vencer. Glória não é algo que cai do céu na nossa cabeça, é essa capacidade humano-religiosa, científica, tecnológica que nós temos e que, sabendo usar, nos ajuda a vencer as dificuldades da vida. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, diante disto, o Papa Francisco nos faz, nos últimos tempos, um questionamento muito sério. É muito interessante meditarmos as dores de Maria e tomarmos este modo como fortalecimento da nossa fé para nos tornarmos vencedores das dores que se nos apresentam na história. Mas o Papa nos faz uma pergunta assim, diante de um mundo como o nosso, onde as pessoas estão universalizando ou globalizando a indiferença, ou seja, ninguém mais está se incomodando com a dor do outro. Isso chama globalização da indiferença. Cada problema é problema de cada um. O Papa nos faz fazer algumas perguntas importantes. E as dores das tantas Marias de hoje, quando perde os filhos para as drogas, quando perde os maridos para o álcool, quando se perdem até se tornando instrumento portador de drogas ou de outras coisas e acaba seus dias nas míseras prisões que nós temos. E as perdas das vidas, e as perdas dos direitos, e as perdas da paz. E aqui vem a pergunta do Papa: quem chora a dor destas mulheres? Eu não sei se vocês já viram uma coisa que tem se tornado muito comum na nossa televisão, que agora se mata filhos e maridos como se matava bicho antigamente quando se caçava, não é verdade? Agora nem se caça mais porque não tem, estão caçando gente e destruindo gente. Eu não sei se vocês já perceberam que quando os jornalistas ou a polícia sempre encontram os pais, sobretudo a mãe
a pergunta é: e agora? Vocês já viram qual é a resposta? Mataram um pedaço de mim. Isso quer dizer, doeu aqui. E o Papa está nos fazendo uma pergunta séria. Diante da globalização da indiferença, quem chora a dor desta gente? E veja só, se o batismo nos faz irmãos, nos faz igreja, nos faz ter a mesma fé, buscar a mesma salvação de Jesus, chamar a mãe de Jesus de mãe de todos, como podemos estar indiferente à dor destes irmãos? O Papa fez essa pergunta quando em Lampedusa, diante da situação dos que vêm ali, tem dias que viram barcos que morrem 500 pessoas, e a pergunta do Papa foi: quem chora o sangue deles? Não somos todos irmãos? E hoje, quem chora o sangue, né? Ou quem chora a vida dos que não encontram lugar no hospital, dos que vivem das mentiras que querem se tornar verdades, dos que não têm direito à paz, dos que morrem por causa da fé, dos que morrem porque usam, porque compram, porque vendem drogas, porque se entregam ao álcool ou a outras coisas. Quem chora o sangue dessa gente? E aí, e nós que tomamos sempre o rumo do santuário, encontramos a mãe que soube superar com a graça de Deus as dores da vida. Somos o que então diante das dores das pessoas? E o Papa diz que não tem receita, mas que nós somos os globalizadores da solidariedade. Se cada um se preocupar com a dor do outro, pelo menos, se não eliminar a dor, o que sente a dor não vai se sentir sozinho. Toda dor é muito mais dor quando nós estamos só. Por isso, solitária, né? E com saudades, ou seja, veja que tem só a pinturazinha da cara de Jesus na mão de Nossa Senhora, não é isso? Só, no primeiro momento, só ficou a lembrança do Filho. Isso acabou quando veio a ressurreição, quando veio a vitória, quando veio a glória sobre Jesus que se tinha matado. Por isso, só a ressurreição nos faz experimentar a glória. Mas a gente não só ressuscita depois que morre. É preciso que a gente ressuscite a verdade. É preciso que a gente ressuscite políticos sérios. É por isso que a gente ressuscite lugares sérios de oração. É preciso que a gente ressuscite desejos e ações de solidariedade para que o outro não morra só no seu canto. É preciso que a gente ressuscite o desejo de se comprometer, não com esbibilhotar a vida do outro, mas em participar, em ser solidário com a vida do outro, com os problemas do outro, para que ele não seja mais dolorido na indiferença que a vida nos faz fazer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, meditar as dores de Maria, ainda hoje, é um questionamento fantástico para nós, para ver se nós, como ela, estamos também caminhando e diante das quedas da vida, nos colocando de pé até junto à cruz, para estarmos totalmente de pé depois da morte e do vencer o pecado, que é o que nós chamamos de ressurreição. Por isso nós temos aí um apelo do Papa Francisco que nos faz nestes dias nos tornarmos não os mantenedores da solidão, como diz de Nossa Senhora, nem da saudade, mas que nós sejamos o instrumento que Deus tem para que as pessoas não se fiquem nas suas dores sozinhas e a gente, na indiferença, alimente esse individualismo, né? Esse esconderijo do outro, esse descompromisso, que é uma marca dolorosa da nossa sociedade. Assim,
A dor de Maria foi e será solidariedade com a salvação do mundo. Desde aqueles momentos, Maria já estava solidária conosco com a salvação do seu filho Jesus. Por isso ela guardava tudo no coração. E ele, Jesus, crescia em sabedoria e graça diante do projeto e da salvação que Deus quer que a gente realize. Por isso, mais uma vez, nós tomamos a palavra de Deus para encerrarmos a nossa reflexão. É preciso que nós, como igreja, solidários, devotos da Mãe da Soledade, filhos da Mãe de Jesus, logo irmãos deles, nós também vivamos a nossa fé iluminada pela palavra, de forma que possamos, como nos diz o livro de Jó, naquela oração onde tinha a dor da perda de tudo, que a gente também possa dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Ou seja, até aí está a dor, mas que a gente possa dizer: bendito seja o nome do Senhor. Dizer bendito seja o nome de Deus só nas horas felizes é não saber passar pela dor que existe na vida. Que a gente possa dizer como São Paulo, na segunda carta aos Coríntios: bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. E que a gente possa, como o salmista, concluir toda a nossa história dizendo: no meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é minha vez de escutar. Meus irmãos e minhas irmãs, é com esta confiança na palavra de Deus que nós vamos ser capazes de superar as dores da nossa vida, as dores da nossa história, quando nada, com a nossa solidariedade. Nós não somos propagadores da globalização da indiferença, mas da globalização da solidariedade, sendo nós mesmos os braços e as mãos de Jesus, levando salvação a todos e a cada um na hora da sua dor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.